Banco Digimais, será que é esse o próximo banco a quebrar? É o que tá todo mundo perguntando pra gente. Bispo Edir Macedo no meio da história em 500 milhões de reais. Vem ver essa treta aí, como ela impacta o seu bolso. Tá aí você acorda, abre o celular, tá lá aquela frase lá que dá até frio na barriga, pelo menos foi o que a gente sentiu aqui, né, Bruno? O banco Digimais vai quebrar. Mais um? Olha aí o que os nossos inscritos mandaram pra gente aí. A gente perguntou se você queria saber nada, né? Pois é, e nem estávamos sabendo desse lance de Digimais aí, por isso que resolvemos trazer pra você. Digimais na fila? Porque ontem mesmo a gente tinha postado o vídeo do Banco Pleno, né, que teve as portas lacradas pelo BC. E como o cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, o povo já associou aqui o caso do Digimais com a turma lá que a gente tá falando aqui sempre, né, Bruno? Master, Will Bank, essa galera toda aí, o Pleno também. O cerco tá fechado e o BC tá com a foice na mão, É né? isso aí. Já tem gente até ensaiando o mesmo roteiro, né? Gente correndo atrás do FGC, aplicativo travando, um monte de investidor aí descobrindo do pior jeito possível que taxa alta nunca é brinde. Mas vamos com calma que eu tô com pressa que o lance do Digimais é diferente, tá? Dessa vez o barulho não começou com um comunicado do BC não, viu? Começou com uma briga judicial de quase R$500 bilhão, com cheirinho de crédito podre e efeito dominó. Sim, de onde? Do caso Master. Sim, novamente o Banco Master está envolvido nesse vídeo de hoje também. Que coisa, não? Tá caindo uma pirâmide mesmo, né? É quase isso aí, Bruno. Que medo. Você tem uma ideia, Bruno, como é que um banco quebra? Ué, Além da decretação de liquidação pelo BC. Tem uma receita boa aí pelo histórico do Banco É o Master. histórico de atleta, né? Imagina só, você tem um CDB ali, uma LCI bonitinha com uma rentabilidade que parece boa demais e do nada surge um boato. A primeira reação do ser humano é simples. Hoje estamos cheios dos ditados aqui. Farinha pouca, meu pirão primeiro. De novo, ditado de dor nas costas, né? Se você entendeu aí o que a gente tá falando. E na verdade é assim que o banco quebra de verdade muitas vezes, né? Não porque acabou o dinheiro do dia para a noite, mas porque sim, o pânico cria ali uma corrida e o banco precisa vender ativos correndo com desconto para pagar quem tá sacando. Sim, porque você que é inscrito aqui do nosso canal, você já sabe, né? Banco não tem todo o dinheiro que aparece na tela dos correntistas, né? E ele empresta a mesma grana que você deposita lá várias vezes seguidas. Por isso, inclusive, que existe o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, e também o compulsório. Tipo, funciona assim, a cada R$100 que o banco recebe, para aí, bancão, não vai emprestar isso como se não houvesse amanhã, não. Por exemplo, ele pega e deixa 20% lá depositado no Banco Central. O único que pode gerar dinheiro aqui nesse país é o governo. E o banco também, aqui o no banco caso. vai gerando, mas o banco dá até um limite, é isso aí. Limite. O banco tem um limite. Sem limite é só o governo. Exatamente. Mas se o banco já tinha algum problema escondido, meu amigo, aí a corrida vira caganeira mesmo, sabe? E mesmo que no fim não aconteça nada, o estrago de reputação já aconteceu, porque no mercado financeiro tem uma palavra que manda tudo que se chama confiança. Por isso que crédito significa confiança. Eu acredito. Olha aí que loucura, né? Bom, vamos amarrar o fio aqui. Por que o nome Digimais entrou nessa parada toda? Aliás, o que tem a ver o Edir Macedo nesse rolê aleatório aí, né? Pois é, tem alguma ligação aí com o Master, com a turma lá? Pois é, ó. O pastor que é dono da Record, entra na história porque o Digimais é tratado como um banco ligado a ele, já que o controle do banco está associado ao grupo Record, onde ele é o principal nome por trás do grupo, então a imprensa usa essa referência aí para identificar quem está no comando. Só que de acordo com a apuração do time de jornalistas aqui do Dinheiro com Você, até agora ele não aparece como parte direta no processo. A briga judicial é entre o Digimais e um empresário que eu vou te falar já já. O peso do Edir aqui é principalmente o reputacional, porque quando o controlador é uma figura pública muito conhecida, qualquer rumor ali cresce muito rápido, vira manchete mais fácil e pode aumentar também a chance de pânico e corrida por saques, mesmo sem existir uma intervenção aí do Banco Central. E é um cara que já foi preso também. Já né? foi preso Tem também? isso Mais comum um? Também. Mais um. Eu não recordo não, Bruno. Coloca na tela aí se você achar. O que está no centro do ruído é um FDIC chamado XP1. Isso aqui que é um FDIC? Não. Em português de Portugal. É um fundo que recompra direitos a receber, sabe? Parcelas e contratos e transforma isso em investimento. Se os recebíveis são bons, bem documentados, tudo numa nice, né? Só que se tem crédito mal feito, documento faltando ou carteira que foi empurrada de um lado para o outro até virar uma bomba, aí começa a guerra de quem paga a conta. Segundo reportagens, o Roberto Campos, que não é o Roberto Campos lá do Banco Central, o Roberto Campos Marinho Filho, Não é o Neto, né? não é o Neto, da Yards Capital,
ou Capital, quer que o Digimais recompre ou compense pelo menos papéis que teriam perdido valor, em grande parte porque tinham ligações com instituições que entraram em crise, como o Master e também ativos associados à Reag e à Fictor, é o combo completo. O Digimais contesta a obrigação e diz que na história não é bem assim não. E a briga ganhou detalhes públicos. Saiu que o pedido de recompra falaria em algo ali em torno de 462 milhões e que o banco também acusa o outro lado de reter recursos e a disputa acontece aí por causa de números dentro do próprio arranjo. Reportagem do Valor de dezembro falava em 660 milhões. É briga de cachorro grande mesmo, com narrativa de dois lados, cada um tentando empurrar o preju pro colo do outro. Toma que essa porcaria é tua. Toma que o filho é seu. Filho é seu. Não significa quebra automática, mas claro, é um baita de um sinal amarelo, porque pode virar provisão, né, de perda, custo jurídico e principalmente virar pânico. Agora, o que o caso Master tem a ver com as cuecas ou com o Digimais? Porque o Master virou o grande trauma recente, né? O Banco Central liquidou o Master em novembro de 2025, depois de uma crise pesada, e o caso foi associado à investigação e a suspeitas graves também. E quando um banco cai desse jeito, já viu, né? Espalha a farinha aí por todo lado. O título desvaloriza, os fundos ficam com buraco, começa a caça de quem vendeu, quem empacotou, quem assinou, Quem ofereceu, ganhou o que com isso. E é nessa lama que as ações e as notificações na justiça aparecem. Quando a gente soma Master Wheel e outras peças aqui do nosso tabuleiro maligno, o mercado fica com alergia ali, com urticária a tudo que tem a cara de crédito empacotado. E aí aparece a notícia do FDIC aí, com um papel ligado a um banco que já caiu e pronto, né? O nome do Digimais entrou nas Trend Topics do dia. Só que tem um ponto objetivo aqui, o Digimais não teve a decretação de liquidação feita pelo Banco Central, como os coleguinhas não, tá? Então é super importante a gente ter essa responsabilidade aqui, não estamos decretando fim de banco nenhum, estamos repercutindo as notícias só para você, mas isso, por outro lado, também não é certificado de saúde perfeita não, sabe? Só tô falando porque o Digimais é um caso diferente dos outros bancos que já se foram. Mas então, qual que é o risco real do Digimais? Primeiro, o risco jurídico e contábil, né? Porque se o banco perder uma disputa desse tamanho aí, com essa giromba, pode virar prejuízo e consumir capital, ou pelo menos travar a estratégia aí e gerar um custo bem pesado. E te contar, ó, 500 milhas é dinheiro pra caramba pra esse banco. Imagina se for 660 então. Você tem uma ideia, Bruno? O lucro de 2024 foi de menos de 53 milhões, pra você ter uma ideia do porte, né? É complicado. Então é coisa para uma caceta. E de acordo com o Banco Data, o patrimônio todo líquido do banco é de 932 milhões. É dinheiro, viu, meu amigo? É, acho que empacota se der problema. Então tem bons índices de imobilização, de Basileia, que mede pelo menos uma parte aqui da saúde financeira do banco, mas isso não quer dizer que não tem risco nenhum não, tá? Não falei isso. Um risco de liquidez por reputação, mesmo um banco bom pode sofrer se muita gente tentar sacar e resgatar ao mesmo tempo, ainda mais se a base de captação for sensível a boato. E tem também o risco de produto, né? Quando você coloca o seu dinheiro lá, o banco passa a dever para você. Se ele precisar pagar caro demais para captar, é porque o mercado inteiro tá enxergando o risco que de repente você não viu. E tem ruídos na história, né? Os personagens de mais um filme de terror, a história de dono, grupo, quem comprou, quem ia comprar. Em 2025 teve a notícia da negociação envolvendo o Digimais e o projeto Blue Bank, esse eu nunca tinha ouvido falar, ligado a Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master. E também saiu depois que o negócio não avançou e ele teria desistido. Isso importa porque o mercado tá vendo essas tentativas aí como um termômetro, né? Quando o comprador grande dá uma recuada, pode ser só timing, pode ser juros altos, pode ser diligência, ele encontrou alguma coisa que não devia debaixo do tapete, ou tudo junto, né? Aquele fedozinho, né? Cheirinho, né? Não dá para cravar um motivo único, mas dá sim para entender por que isso vira uma combustão aí para essa especulação. Agora vamos para a parte que interessa, Bruno, para garantir o seu like aqui no nosso canal, que tanto nos ajuda. Para você que investe aí em renda fixa e não quer virar refém do próximo boato. Digo mais, vai garantir o sininho ligado. Que isso, aí sim, hein? Quero ver, hein? A primeira regra é parar de tratar o FGC como desculpa para você ignorar o risco. Tem limite FGC, 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição ou conglomerado. Muita gente não levou isso em conta, né? E bailou quando tinha Will e Banco Master junto, e tem o teto global de 1 milhão em 4 anos, que é uma baita aí, uma oportunidade aí para você
se arriscar e também um risco danado, né, de você achar que tá de boa aí com esse limite nesse período todo de 4 anos. Mas a demora no caso do Master em devolver o dinheiro para você foi didática, né? Pode demorar para você receber a grana de volta. Pode ter pendências jurídicas, né, que travam a liberação da lista pro FGC. O FGC em si é rápido, mas o que envolve o resto chama-se Brasil, meu amigo. E a gente até ensaiou de ver uma desliquidação lá no caso do Master. E até lá, meu amigo, é prejuízo na sua mão. Segunda regra simples, mas chata aqui do tio, ó, é a que separa o investidor adulto dos meninos, sabe? Reserva o seu dinheiro da sua vida em um lugar menos arriscado, em um lugar óbvio, sabe? Tesouro Selic para reserva, um bancão ali para o seu dia a dia, a liquidez diária onde você consegue dormir em paz, sabe? A parte apimentada da carteira pode existir, mas é em tamanho pequenininho ali, que não te faça correr para um resgate ali toda vez que você vê uma notificação aqui do sininho do nosso canal, né, Bruno? Isso aí. Para de gambiarra, né? Pelo amor de Deus. É isso aí, porque o investidor que entra em banco pequeno por taxa alta sai no primeiro susto, geralmente, porque ele faz o pior negócio possível. Ele entra quando tá tudo calmo e as taxas caem e sai quando o banco estoura e o dinheiro vira piriri, dor de barriga. Se você quer insistir em instituição menor, olha aí o rating, né, a classificação de risco, olha o balanço histórico, reclamações, olha as notícias, de vez em quando tá na notícia, mas não tá no balanço, e também a taxa oferecida versus o resto do mercado ali para você ver se tá na mesma prateleira ou se tá desesperado por dinheiro. Porque se estiver pagando muito acima, pode ser, na verdade, um risco disfarçado de oportunidade. Confere o emissor do título também, né? Exatamente. Invista em bancos bons, meu amigo. Não é quanto pior, melhor não. Não, e às vezes você está dentro do seu banco de confiança, seu bancão lá, mas estão oferecendo um título que é de outro banco. Bem né? lembrado. Do risco é do emissor, não do distribuidor. E se você tem dinheiro no DigiMais e você está com medo, a decisão prática é: você está dentro do limite do FGC, você precisa desse dinheiro no curto prazo, seu produto tem liquidez, tem carência. Se você não precisa do dinheiro e se você está coberto, a dor maior nesse momento talvez seja emocional, né? Mas se você precisa daquele dinheiro que estava travado, aí você não é inscrito aqui mesmo, né? Aí você vai aprender a lição do jeito certo e do jeito caro, né? E se você tá acima desse limite ou concentrado demais, aí sim você tem aquele problema básico da carteira, independente de DigiMais, Master ou qualquer outro nome que apareça amanhã, te seduzindo com trocentos por cento do CDI. No fim, mais importante que DigiMais vai quebrar ou não é por que eu montei uma carteira que depende de um banco não virar tema aqui de um vídeo do dinheiro com você. Verdade, verdade. E claro, conta sempre com a minha consultoria, né? A Lumen, para você investir do jeito certo, sem perder o seu sono, mas claro, com rentabilidade. O que você acha? Deixa a sua opinião e também comenta aqui o que o Brunão vai perguntar para você. Ué, com esse monte de banco quebrando aí, qual que é seguro para investir o dinheiro? Ou para arriscar um pouquinho, né? Vamos dizer assim. Olha só, a pergunta é tão boa que eu quero fazer um vídeo sobre isso, mas só se você pentelhar a gente aqui nos comentários, porque o seu pedido é uma ordem. Deixa a gente entender se isso faz sentido para você, esse tema aí, qual banco é legal ou não. Valeu, tudo de bom. Tchau.